Bom dia. Nós vamos continuar o nosso culto a Deus conversando sobre a revelação de Deus, sobre o próprio Deus, sobre o amor de Deus, sobre a maneira como Deus vive, demonstra o seu amor para com todas as pessoas, tá? Então esse é o nosso grande objetivo nos nossos cultos. Se a gente entender bem isso, a gente já terá feito um maravilhoso culto de adoração a Deus, tá certo? Como é que a gente tem trabalhado isso? A gente tem visto, lembrado que Deus tem se revelado, não é, a todo ser humano, desde Adão até a última pessoa que vai existir sobre a face da terra. Deus tem permanentemente se revelado, se mostrado, se apresentado às pessoas, todas as pessoas sobre a face da terra, tá bom? E como é que a gente faz para entender de maneira bem objetiva, bem clara? Jesus Cristo. Tudo que seja coerente com Jesus é revelação de Deus, tá? É da revelação de Deus. Tudo que não é coerente com Jesus não é da revelação. Então, na Bíblia ou fora da Bíblia, no cristianismo ou fora do cristianismo, tudo que não é coerente com Jesus não é da revelação de Deus. E tudo que seja coerente com ele, dentro da Bíblia e fora da Bíblia, dentro do cristianismo e fora do cristianismo, então aí sim é da revelação de Deus. Jesus, então, a Bíblia coloca como sendo a pedra de esquina, porque ele serve como esse parâmetro para a gente entender o que é de Deus, o que não é de Deus. Tá? É isso que a gente tem usado para trabalhar, para refletir sobre os salmos. E hoje nós estamos no Salmo 55. Vamos ver. Até agora, já vimos 4 salmos que são totalmente coerentes com Jesus. Salmo 19, Salmo 23, Salmo 49 e o Salmo 51. Tá bom? Esses 4 salmos são totalmente coerentes com Jesus. Os demais não são totalmente. Porém, o 44 é o mais incoerente com Jesus dentre todos os salmos que a gente já viu até agora. Tá bom? Então esse é o critério que nós estamos trabalhando. Jesus Cristo. A gente pergunta assim: Jesus, tu dirias isso? Tu irias falar isso? Se Jesus disser sim, é coerente com ele. Se Jesus disser não, eu não falo, não ensinei isso, não faz parte do meu exemplo, não é da revelação de Deus. Tá bom? Então vamos ver o Salmo 55. A gente começa aqui, olha. Lembrando que o título que é atribuído a esse salmo é o título atribuído pelos tradutores, que os traidores sejam destruídos. Aí já assusta, né? Destruídos, traidores, entendeu? Jesus, tu queres a destruição dos traidores? Né? A pergunta é essa, tá bom? Aí, agora, o título que vem do original, lá da Bíblia, lá do original, diz assim: instrução, olhe, de Davi, tá? Para o regente, com instrumento de cordas. Tá bom? Quando diz de, a gente já viu, né? De quer dizer escrito por Davi ou escrito por alguém com a ordem de Davi. Ou pode ser alguém escreveu como se fosse Davi, ou também pode ser alguém escreveu sobre Davi. Tá bom? Então vamos lá. Versículo 1, o salmista diz assim: Deus, inclina os teus ouvidos à minha oração, né? Inclina os teus ouvidos à minha oração e não te escondas de minha súplica. Olha só, Senhor, não te esconda das minhas súplicas. Que ideia sobre Deus, né? Então vamos lá, versículo 2. Presta atenção em mim. Presta atenção em mim e responde-me. Clamo
por meu sofrimento e grito por causa da voz do inimigo e pela opressão do perverso, porque me preparam suas maldades e com furor, com ódio, eles me odeiam. Meu coração sofre dores em meu interior e terrores de morte caíram sobre mim, Senhor. Temor e tremor vem sobre mim e o horror me toma por completo. Então eu digo, quem me dera se eu tivesse asas como uma pomba, eu voaria e pousaria. Eis que eu fugiria para longe e ficaria no deserto. Eu me apressaria para escapar do vento violento e da tempestade. Essa é a primeira parte do Salmo 55, né? É o 55. E a gente vai analisar então. Olha, coerentes com Jesus, não encontramos nada. Nada que Jesus diria, eu falaria isso aí. Nada. Agora vamos ver a incoerência com Jesus. Versículo 1 e 2, o salmista diz assim: Senhor, escuta a minha oração. Não fiques escondido de mim. Presta atenção em mim. Responde-me em meu sofrimento. O salmista inicia o salmo fazendo uma série de declarações totalmente ao contrário do ensino e da vida de Jesus. Deus não é surdo. Deus ouve a todo mundo. Antes mesmo que falem. Deus não se esconde de ninguém ou de nada. Viu, salmista? Que mais? Pelo contrário, ele ama e está sempre com as pessoas que ele ama. Ele presta muita atenção a todo mundo, pois ama todo mundo. Esse é o Deus de Jesus. Ama todo mundo. Cadê? Pois ama todo sem exceção. Ele responde todas as orações, nem que seja não fazendo o que lhe é pedido, para o bem de quem pede. Mesmo quando ele não responde do jeito que ele sempre, todas as orações, ele responde. Mesmo quando ele está respondendo de um jeito que não é o que eu pedi. Para meu bem, ele não me dá o que eu quero. Mas ele responde, todas, porque ele ama. Precisamos ter uma visão clara do que é amor. E quando a gente chegar a uma visão clara do que seja amor, Deus ainda é muito mais do que a gente possa imaginar em relação a amar. Essa é a primeira incoerência, né? E olha que são várias incoerências. A segunda, versículo 3 e 4. Senhor, eu sofro dores e temores por causa do inimigo, por causa do perverso, porque me odeiam e querem o meu mal. O salmista argumenta dando justificativa para o desespero que demonstra no início do salmo, confirmando mais ainda sua falta de confiança, de descanso em Deus e no seu cuidado com Ele e com todos que o Senhor ama. Conhece Deus. Ele não tem ideia do amor, do carinho, né? da maneira graciosa que Deus tem para cuidar de todo mundo sem exceção. A terceira incoerência, versículo 5 até o versículo 8. Veja só. Eu estou cheio de temores. O meu desejo era de voar e ir para o deserto, longe de tudo e de todos. Um aspecto aí de um princípio de depressão muito grande. A ideia sempre é essa: fugir, ir para o deserto, ficar sozinho.
Esta primeira parte do Salmo, o salmista demonstra mais ainda a não confiança em Deus, afirmando o seu desespero e o seu desejo de fuga. Jesus disse que no mundo, todo mundo passa por aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, pois ele sabe como cuidar e nos dá condições para vencer o mundo. É só descansar. Ok? Então, este é o primeiro momento do Salmo, e ele então passa o tempo todo, né, demonstrando claramente, ele não descansa em Deus. Ele não descansa. Quanto menos descansamos, mais atribulados nós somos. Quanto mais descansamos em Deus, mais tranquilos a gente fica, mesmo diante das dificuldades, das lutas e dos problemas. Tá bom? Ok, então esse é o Salmo 55, a primeira parte, versículo de 1 a 8, e amanhã, com fé em Deus, tudo correndo bem, a gente está aqui para estudar a segunda parte.